Fala galera, beleza? Sou o professor David Medeiros, do Colégio Curso Império Concursos, né? E dando continuidade aí às nossas aulas, né? Hoje eu vou falar sobre as leis de Newton, começando essa parte da dinâmica, né? Que é uma das partes mais importantes que tem. Então hoje nós vamos focar mais o quê? Nas leis de Newton, ver aquela parte inicial para depois aprofundar nas aplicações. Tranquilo? Então, sobre as leis de Newton, nós vamos analisar. São três, né? Vai, pô. Aí, foi. Certo? Então, a primeira lei de Newton, mais conhecida como que com a lei da inércia, né? Diz o quê? Que na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em movimento continua em movimento em linha reta e com velocidade constante. Tranquilo? Então, ou seja, ele só vai alterar se houver uma força externa. Tranquilo? Então, nós temos duas situações. Quando a velocidade dele for igual a zero, então que ele está em repouso. Certo? Então, a força resultante que atua sobre ele vai ser zero. E se ele estivesse se movendo como que é? Movimento retilíneo e uniforme, ou seja, essa velocidade vai ser constante e diferente de zero. Então, são as duas situações. Aquele exemplo clássico, né? Se você tiver aqui, o ônibus estiver em movimento, quando ele dá aquela freada, você é projetado para frente. Por quê? Porque um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Entendeu? Então, essa primeira lei da inércia é muito comum, uma das mais importantes. Tranquilo? Aí, olha aqui, ó. Vou ter uns exemplos aqui para a gente poder visualizar, né? Então, olha só. A análise sequencial da tirinha, e especialmente a do quadro final, nos leva imediatamente ao A. Reparem só, que aqui você tem uma zebrinha, né? Pocotó, quando ela vai chegando perto do precipício, ela freia e as listas são todas o quê? Lançadas para frente. Tranquilo? Aí ele quer saber, em relação ao quadro final, o que ocorreu? Conservação da energia mecânica, não posso dizer. Propriedade geral da matéria denominada inércia, certo? Princípio que da conservação da quantidade de movimento. Segundo a lei de Newton, o princípio da independência dos movimentos. Ou seja, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Se as listas estavam em movimento, ela tende a continuar em movimento. Então, essa daí, muito fácil, certo? Então, a resposta para essa é a letra B. Pim, olha lá. Coraçãozinho, saudade de vocês. Logo, logo estaremos juntos, certo? Em aula. Então, essa foi o quê? Um exemplo simples de só de inércia. Vamos continuar aqui, certo? Só de inércia. Esse bagulho não tá... Vai, pô. Foi. Tem que coisar um negócio ali. Deixa eu apagar aqui. Esqueci. Foi. Aqui, ó, vamos continuar, ó. Esse negócio é chatinho. Ó, considere as tirinhas abaixo. Tem um molequinho de skate, um corpo em movimento, tende a... Repara que tá andando aqui, ó, não prestando atenção, né? Ele bate. Engraçado que o maluco tá andando, tipo, parece que tem um deserto. O skate fica e ele o quê? Vai. Então ele permanece em movimento. Já o outro aqui, ó, um corpo em repouso tende a... Os lobos começam o quê? Pensar no coelho, viram o coelho, foram embora e ele ficou. Então essa aí só pode ser também o quê? A primeira lei de Newton. Do Newton, que é o quê? A inércia, né? Então são questões assim que é muito comum a gente sempre o quê? Analisar, certo? Então, primeira lei de Newton o quê? É da inércia. Bem fácil. Isso daí. Esse bagulho aqui demora. Aqui, ó. Outra, certo? Na prova de lançamento do martelo nas Olimpíadas, o atleta coloca o martelo a girar e solta quando a maior velocidade que ele consegue imprimir. Para modelar este fenômeno,
Suponha que o martelo execute uma trajetória circular no plano horizontal. A figura abaixo representa esquematicamente esta trajetória enquanto o atleta o acelera. E o ponto A é aquele no qual o martelo é solto. Assinale a opção em que representa corretamente a trajetória do martelo visto de cima. Então aqui, ó, tá girando, no ponto A ele larga. Então, nesse caso aqui, muitos alunos, né, cansam de errar. Por quê? Porque eles colocam, né, sendo a letra B. Tá girando, 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 ou seja, e ela faz essa curva aqui. Você não pode tirar isso só porque tu viu aquele filme O Procurado, acho que é o Procurado, sei lá, que o maluco dá um tiro e a bola, e o projétil faz uma curva. Existe isso, certo? Você tem que se ligar que sempre quando tiver, né, o quê? Tá girando. No momento em que ele larga no ponto A, aqui, ó, a velocidade dele, lembra que é sempre o quê? Tangente à trajetória. Certo? Tangente à trajetória. Então, nesse ponto aqui, ele vai sair o quê? Vai sair para cá, ó. Está sendo visto de cima. Sempre vai sair tangente à trajetória. Beleza? Não se esqueçam disso. Certo? Isso aí é fundamental. A gente analisa isso aí também em cinemática vetorial. Na próxima, aqui, ó. De novo, só estou focando a primeira lei por enquanto. Daqui a pouco vou focar a segunda. E a terceira. Então, uma estrelinha aqui, ó. Analise as proposições a seguir. O cinto de segurança, o item de uso obrigatório no trânsito brasileiro, visa aplicar aos corpos do motorista e dos passageiros forças que contribuem para vencer a sua inércia em movimento. Isso aí está verdadeiro, essa parte? Cinto de segurança, realmente, né? Ele visa aplicar o que aos corpos, né? Porque essa é uma força para poder combater essa inércia, né? Porque quando você der aquela freada, você é projetado para frente. Então o cinto o quê? Impede isso. Então essa aqui, ó, verdadeiro, certo? Um cachorro pode ser acelerado simplesmente puxando com a boca a guia presa à coleira atada em seu pescoço? Não tem como, né? Não tem como você fazer isso. Um cachorro pode ser acelerado simplesmente puxando com a boca, guia presa, não rola. Então essa aqui tá falsa. Aqui, ó. F. Aqui, ó. Essa aqui tá verdadeira. Verdadeira. Isso aqui, ó. O movimento orbital da Lua ao redor da Terra ocorre por inércia? Deus me livre. Tem nem o que falar. Lógico que não. Falso. Certo? Por que não vai poder ser? Então a resposta pode ser a primeira aqui, ó, letra E. Só a primeira que está verdadeira. Porque quando ele está girando, né, aqui, ó, quando ele está girando, existe uma força de atração entre a Lua e a Terra. Então não é por inércia. O que é por inércia, que nós vamos ver depois, é o foguete. Por exemplo, o foguete ele sai daqui, né, através da terceira lei de Newton. Ao passar pelo campo, pela atmosfera, você pode desligar todos os motores e tudo mais. Por quê? Porque não tem nenhuma força que vai atuar sobre ele. Então ele consegue ir por inércia sem gastar combustível. Aí é válido, certo? Agora, nesse caso aqui, não tem como. Tá um pouquinho de atraso quando eu aperto o negócio aqui. A segunda lei, certo? A segunda lei diz o quê? Que a aceleração de que um corpo adquire é diretamente proporcional à força que atua sobre ele e tem a mesma direção e sentido desta força, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a força resultante sempre vai ser o que? O produto da massa vezes quem? A aceleração resultante. Então, você vê, quanto maior você aplica a força, maior será a aceleração.
Beleza? E uma coisa importante é que a aceleração e a força resultante possuem sempre a mesma direção e sentido. Então, por exemplo, se a força resultante está para cima, a aceleração tem que estar o quê? Para cima também. Beleza? Aí você está vendo. Força resultante, aceleração. Um exemplo aqui que caiu no colégio naval bonitinho. Ó. Durante o teste de desempenho, um carro de massa, certo? Ficou faltando aqui, ó, 1.200. Alterou a sua velocidade conforme o gráfico. Então, reparem só. O corpo estava em repouso, né? Recebeu essa força aí e foi até 108 km por hora. Isso tudo em quê? Em 10 segundos, né? Considerando que o teste foi executado em uma pista retilínea, pode-se afirmar que a força resultante que atuou sobre o carro foi... Primeira coisa que nós temos que lembrar aqui é o seguinte, né? Esse 108 aqui a gente tira. Não pode ser 108. Isso aqui tem que ser o quê? 30 metros por segundo. Beleza? Aí sim tem como a gente o quê? Calcular essa aceleração e depois utilizar a segunda lei. Beleza? Então, se você olhar bem aqui, ó. Ó. 108 vai ser 30 metros por segundo. Então, como ele é reto, a aceleração vai ser o quê? Vai ser ΔV sobre ΔT. Essa é a forma da aceleração que nós já vimos em cinemática. Então, 30 por 10 vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é o quê? Vai ser a aceleração do corpo. Tranquilo? Jogando aqui o princípio fundamental da dinâmica, que toda força resultante ela é massa vezes aceleração. 1.200 foi o que eu falei lá da força que estava faltando. Né? 1.200 vezes 3 vai dar 3.600 newtons. Essa vai ser a força resultante. Letra C aqui, ó. Certo? Então, questãozinha boa, a gente poder começar a aquecer só relacionado ao quê? A segunda lei. Tranquilo? Essa outra aqui também é tranquila. Só para a gente fazer a análise dos gráficos. Né? Ele fala que aí, ó, o gráfico a seguir mostra a variação do módulo que é aceleração das partículas de intensidade F. Então, reparem só, ele quer saber MA por MB. É uma questão fácil, já que é uma dessa na EA. E, por exemplo, mesmo sendo fácil, não vão dar mole por causa que ele pede razão. Relação entre MA e MB. Beleza? Então, o que acontece aqui? Quanto maior a inclinação, maior a tangente do ângulo aqui, ó, certo? Se você jogar bem aqui, ó, você vai perceber, né, que a tangente, né, de θ ali vai ser sempre igual que a força sobre a aceleração. E isso é igual a massa. Então, por exemplo, quanto maior o ângulo, maior a tangente. Então, maior o que é? É a massa do corpo. Então, você consegue ver aqui tranquilo. Só de olhar aqui, você consegue ver que o corpo A tem o quê? Tem uma massa maior do que a do corpo B. Que você, para ter uma mesma aceleração, você precisa de uma força o quê? 3 vezes maior. Certo? Então, jogando só o quê? Só jogando aqui, né? A segunda lei do Newton, aqui, ó. 3F0 é igual a MA vezes A0. Para o outro, F0 é igual a MB vezes quem? A0. Eu dividindo logo direto, né? Primeira pela segunda, você tem MA vezes A0 sobre MB vezes A0. O A0 corta, 3F0 por F0, o F0 também corta. Então, a relação de MA para o MB vai dar quanto? 3. Tranquilo? Uma questão bem simples, só aplicando a segunda lei do Newton, certo? Essa aqui eu já estou botando para a gente poder o quê? Lembrar quando se tem forças, duas forças, né? Para poder lembrar de força resultante. Existem 4 maneiras para a gente poder calcular a força resultante, né? Então, quais são as maneiras para a gente poder calcular a força resultante? Se essas forças tiverem a mesma direção e sentido, nós vamos somar, né? Se tiverem sentidos opostos, como esse aqui, mesma direção, porém sentidos opostos, nós vamos subtrair. Se elas forem perpendiculares, vai ser o quê? Vamos jogar Pitágoras, né? Só jogar o Pit.
E se tiver um certo ângulo, a gente joga a regra do paralelogramo. Então, olha só. O bloco da figura tem massa igual a 4 kg e está sujeito à ação exclusiva das forças horizontais, F1 e F2. Segue as intensidades, que valem 30 e 20 N. Eu quero saber o modo de aceleração do bloco. Ali a gente percebe que o F1 é maior do que o F2. Então é óbvio que o quê? Que o corpo ele vai ser o que? Arrastado para a direita. Certo? Aqui, ó. Ele é acelerado horizontalmente para a direita, por uma força resultante vai ser a diferença. Né? Então, ou seja, 30 menos 20 vai dar quanto? 10. Essa é a força resultante. Então, pelo princípio fundamental da dinâmica, né, que é a segunda lei do Newton, toda força resultante ela é má. Então, quem vai ser a aceleração? Esta força dividida pela massa. Então, 10 por 4 vai dar quanto? 2,5 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração do bloco para a direita, que a força resultante está para a direita. Beleza? Então, tipo assim, questão bem simples mesmo, só para a gente poder começar a aquecer, que depois o negócio vai ficar bonito. Essa aqui, ó, ficava até na IAR, né? Ele fala o seguinte, aqui já são perpendiculares, ó. Um objeto de massa 6 kg está sob a ação de duas forças, F1 igual a 18 newtons e F2 igual a 24 newtons, perpendiculares entre si, né? Então, por exemplo, aqui, ó, é o F1 está para cá, o F2 para cima, perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus. Quanto vale em metros por segundo ao quadrado a aceleração adquirida por esse objeto? Então, olha só, se eles são perpendiculares, temos que jogar o pitch, certo? Então, aqui, ó, vai ficar de que maneira? Ó? 18 ao quadrado, mais 24 ao quadrado, isso troço todo vai dar o quê? 900. Raiz de 900 vai dar quanto? 30. Então, 30 é a força resultante. Aí a gente parte. Toda força resultante ela é má, que é a massa vezes a aceleração. Então, 30, que é igual a 6 vezes A, 30 dividido por 6 vai dar quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Esse vai ser o valor da aceleração. Vai mandar para onde essa aceleração aqui, David? Ó, se a força está para lá, a aceleração... Bom, tinha que estar retinha aqui, né? Mas faz parte. Vai estar para lá também, ó. 11 a garoto. Aí você falou assim, David, fez muita conta. Concordo, fiz muita conta. Você poderia ter matado direto esse valor. Por quê? Você vai lembrar do triângulo retângulo pitagórico. Certo? Então, qual é o triângulo retângulo pitagórico? Aqui, ó. É aquele triângulo, ó. Você tem, ó, 3K. Você tem 4K. E aqui você tem... Cadê o negocinho? 5K. Lembrando, esse aqui você já poderia ter matado, porque você vai perceber o seguinte, ó, aqui é 18 e 24, ambos são o quê? Múltiplos de 6. Né? Então, por exemplo, esse 24 é 6,4. Esse 18 é 6,3. Tá vendo? Então, ó, 3, 4. Então, esse aqui só pode ser o quê? O 6,5. Repare que aqui já é o quê? Já iria saber que nesse caso é quanto? 30. Beleza? Seria só outra forma para a gente poder calcular isso daí. Beleza? Vamos fazer outras aqui. Para cá esse negócio. Não é aqui. Ó. Então, essa foi uma questãozinha da IA. Aqui, ó, outra da IA. Tá? Para poder aquecer. O corpo está submetido à ação de duas forças com intensidade 5 e 4 newtons, né? Respectivamente, que formam um ângulo entre si de 60 graus. O modo da força resultante que atua sobre o corpo será... Então, olha só, tem uma força aqui... Não! Tem uma força aqui de 5, né? E outro aqui, vou botar essa aqui maior, 5 e outra 4, formando um ângulo de 60 graus. Então, a força resultante, vamos ter que jogar somente o quê? Regra do paralelogramo. Então, você vai ter a força resultante ao quadrado, que é igual a F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais duas vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno do ângulo. Então, a raiz disso aí, ó,
Vai ficar de que maneira? 5 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 2 vezes 5 vezes 4, vezes cosseno de 60, que é meio. Aqui a gente pode sempre cortar, ó. Vendo? Esse 2 com esse aqui, ó. Então, isso vai dar raiz de quê? No total, raiz de 61. Então, a força resultante vai apontar para onde? Para lá, um valor de raiz de 61. Esse caso, alternativo é a letra o quê? C. E a aceleração vai apontar para onde? Para lá também. Beleza? Então, por exemplo, a EAR mais precisa sempre gosta de questão envolvendo essa parte aí de vetor. Entendeu? Sempre. Então, é bom ficar ligado. Porque quando a gente vai para a AFA, a gente o quê? Utiliza isso aí mais em outras questões. Beleza? A terceira lei, certo? Olha lá. Quando o corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage sobre A, exercendo nele uma força de mesmo modo, direção e sentido contrário. Tranquilo? Então, por exemplo, aqui, ó, temos a ação, ó, o burro puxando a carroça, a reação é a carroça puxando o quê? O burro. Sempre o quê? Ter o mesmo modo, mesma direção, porém sentidos opostos. Beleza? Se você olhar bem aqui, ó, esse maluco, ó, vendo? Isso aqui, ó, dando soco no outro. Esse que tá aqui com essa cara, ele não apanhou. Tá? Por quê? Se esse maluco deu um soco com uma força de 20 newtons na cara dele, a cara dele reagiu da mesma forma onde? 20 newtons na mão. Isso não quer dizer que ele apanhou. Beleza? E, ó, a ação está em um corpo e a reação está em outro. Eu nunca vou poder ter ação e reação no mesmo corpo. Beleza? Sempre que vão estar em corpos diferentes. Aí, ó, por exemplo, ó, toda ação sempre há uma reação de mesma intensidade e direção, porém sentidos opostos. E se vocês pegarem aqui a ideia da tirinha, ó, existe alguma diferença entre nós? A menina que foi batizada de ação e a outra de reação. Aí a outra falou assim, só no sentido. Profundo essa tirinha. Olha aí, ó. Levantar-se pelo cadastro do tênis puxando para cima é uma impossibilidade real. A explicação desse fato deve-se a uma lei de Newton, a uma lei identificada como... Bom, não tem como você pegar e você puxar pelo cadastro, amarrar. A menina está tentando isso, outra, Lisa, não fique triste. Newton já explicou isso. Ou seja, ele explicou que toda ação corresponde a uma reação. Se ela faz uma força para cima, né? O que acontece? Vai ter a reação para onde? Para baixo. Não tem como ela ficar bolada. Então, isso aí, ó. Aqui, ó, terceira lei do Newton, por isso que ela não pode. Tem uma questão da AFA que caiu, né? Em relação a essa parte também, que era a impossibilidade, era na areia movediça, uma menina estava caindo, ela tentou sair, afundando na areia, tentou sair da areia, puxando o cabelo. Aí tu, caraca, não tem como isso, certo? Porque se ela puxa o cabelo para cima, vai ter uma força o quê? Para baixo. Então é surreal, não tem como. Aí aqui, ó, vamos começar em aplicações. Duas forças, né? Eu vou botar aí para a gente poder começar a analisar. Só vou falar dessas duas hoje, beleza? Na próxima aula eu já acrescento todas e na outra eu já venho arrebentando com os exercícios. Uma é a força-peso e a outra é a força normal. Força-peso é a força que o planeta exerce sobre um corpo. Tranquilo? É a força de campo. Tranquilo? Diferente da força normal, que é uma força de contato, né? É uma força perpendicular. Tranquilo? Sempre vai ser normal ao quê? A superfície. Então, por exemplo, aqui, ó, essa força de campo que é o peso. Se a ação está no corpo, a reação tem que estar onde? No centro do planeta. Que é na força de campo. Se eu pegar aqui, ó, e largar, tende a cair. Certo? Por causa do quê? Dessa força gravitacional. Já essa força aqui, ó, normal, só vai existir se tiver contato. Então, por exemplo, quando esse bloquinho aqui estiver sobre o quê? A mesa faz uma força no bloco e o bloco faz uma força sobre a mesa. Beleza? Aí, ó, esse peso, que é o que é produto da massa. Quando eu não quero que passe, o negócio passa. Que é o produto da massa pela aceleração da gravidade, mg. Ó. Aí é um exemplo, ó. Essa questão é muito boa, vários alunos erram. É frequente observarmos em espetáculos ao ar livre pessoas sentarem nos ombros de outras para tentar ver melhor o palco, né? Suponha que Maria esteja sentada nos ombros de João, que por sua vez está em pé sobre um banquinho colocado no chão. Com relação à terceira lei de Newton,
A reação ao peso de Maria está localizada no... Repararam? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Você tem um banquinho, o João está em cima do banquinho e a Maria está em cima do quê? Do João. A reação do peso dela só pode estar onde? Se ela está no ombro do quê? Em cima do João? Não. Ela só vai poder estar onde? No centro da Terra. Entendeu? Porque é como se fosse aqui, ó. Cadê o negócio? Não estou aprendendo a mexer nesse negócio. Aqui, ó. Como se tivesse aqui o banquinho, né? Meio quebrado. Ele tá aqui. Ó. Ele tá aqui. E ela tá no ombro dele. Então, ou seja, ela pode estar onde ela quiser. A reação do peso dela vai estar sempre o quê? Vai estar sempre relacionada ao centro da Terra. Agora, como ela está em cima dele, né? Existe o quê? Uma força de contato, mas não é em relação ao que é o peso dela. A questão ele faz o seguinte, ó, mas, ó, com relação à terceira, é a reação ao peso de Maria, entendeu? Então o peso dela sempre vai ser o quê? Relacionado ao centro da Terra, beleza? Então teórica e bem bonita. A outra aqui, essa aqui, essa questão é muito boa, certo? A figura a seguir mostra um bloco que está sendo pressionado contra uma parede vertical, com uma força horizontal, aqui é F, tá vendo aqui, ó? E ele desliza para baixo com o quê? Velocidade constante. Então, tá jogando aqui o quê? Para baixo com velocidade constante. Aí, ó, qual é a melhor representação que atua o quê? Sobre o bloco? Então, olha só, o que você tem que lembrar, né? Seguinte, aqui, as forças que vão estar o quê? Atuando. Primeiro, ele falou que vai com velocidade constante, né? Então a força resultante tem que ser quanto? Zero. Ou seja, com isso eu não posso ter, não pode ser essa aqui. Tá vendo? Com isso não pode ser a letra B. Por quê? Porque as duas estão aceleradas. Com isso não pode ser a letra E. Só estou só fazendo pela ideia, certo? Por quê? Ele diz que tem velocidade constante. Então, pela primeira lei de Newton, a força resultante tem que ser quanto? Zero. Beleza? Aí vamos lá. Você identifica entre a A e o quê? E a D. Beleza? Entre a A e a D. Então, o que eu posso fazer aqui entre a A e a D? Vamos lá. Você tem a força para a direita, né? Que está atuando ali, que é essa força. Pela terceira lei de Newton, a parede faz uma força onde? Para cá. Mesmo módulo, certo? Só que você tem o peso aqui para baixo. Tá vendo? Então, muitas das pessoas poderiam marcar a letra B. Só que ele fala que vai com velocidade o quê? Constante. Então, a minha força resultante é zero. Aí, qual é a diferença? Se você perceber, tem que ter uma força aqui para cima, provavelmente vai ser o atrito, que cancele o quê? O peso. Então, por que não pode ser A? Aqui, ó, na horizontal, elas estão sendo canceladas, tá vendo? Só que quando você vê na vertical, essa força aqui, que seria o peso, está maior do que a força, no caso de atrito, que está para cima. Ou seja, iria gerar uma aceleração para baixo, que não é legal, porque ele falou que tem velocidade constante, então tem que ter uma força que cancele também, ó. Então, nesse caso, qual a resposta? Só pode ser a letra D. Então, meramente teórica, certo? Para a gente poder o quê? Analisar isso daí. Então, o que nós estamos vendo aqui foi o quê? Foi envolvendo o quê? As leis de Newton. Beleza até aí? Então, nas próximas aulas, nós já vamos o quê? Ver as aplicações relacionadas ao quê? Às leis de Newton. Beleza, galera? Bom, esse é só o início. Espero que vocês tenham gostado. Continue estudando em casa, muito firme, forte. Beleza? E até a próxima aula. Um beijo, um abraço. Saudade de vocês.